Oi, gente, meu Motumbá. Vamos continuar então hoje a falar dos tipos de mediunidade, falando sobre audiência e clareaudiência, vidência e clarividência, psicofonia e mediunidade de cura. Tá, a audiência e a clareaudiência, essa é uma capacidade mediúnica relacionada à nossa capacidade auditiva. Então vai ser essa faculdade de ouvir sons do mundo espiritual. A gente vai ouvir, vai ser uma mediunidade através da audição. Então, a audiência, a gente ouve sons do mundo astral. É uma capacidade mental, tá? É aquilo que a gente ouve na nossa cabeça. Então, por exemplo, quando os guias falam com a gente ouve uma mensagem clara na nossa cabeça, que é aquele pensamento que vai se formando, que a gente sabe que não é nosso. Apesar de que essa é um tanto confusa, né? Eu acho a mais complexa, assim, a mais difícil de diferenciar. E aí vem aquela questão também do autoconhecimento, né? A gente precisa saber o que é nosso, o que não é. Mas é basicamente o que a gente ouve na nossa cabeça. Pode ser vozes, mensagens, sons, música, o que for. Daí, como para dar um exemplo na prática, para ficar mais claro, para elucidar para vocês, eu tenho dois exemplos da minha vida mesmo de audiência que foram bem marcantes para mim. Porque eu sou essa pessoa que fica sempre pensando que é tudo coisa da minha cabeça, porque também minha cabeça não para, né? Aí eu sempre acho, não, eu tô inventando, eu sou criativa também, acho que alguns vão se identificar comigo. Aí a gente fica, meu Deus, não, mas isso daí eu tô inventando, tá? É coisa da minha cabeça. E daí a gente precisa ter esse trabalho de autoconhecimento e de confiança até, para a gente conseguir desenvolver e entender o que é nosso, o que não é. E daí os dois exemplos são um que foi muito, muito claro para mim, que veio uma voz na minha cabeça falando, foi uma situação que eu bati o carro e veio uma voz na minha cabeça que falou muito claramente que aquilo ia ser melhor para mim. E foi um negócio assim que eu tive tanta certeza, e olha que eu sempre era meio conturbada assim de pensamento, né? Mas aquilo foi tipo, gente, tranquilo, né? Tranquilo, de boa. E aí a situação se desenrolou toda e acabou que o seguro cobriu e pagou mais do que eu já tinha pago no carro até então. E aí, essa é, assim, melhor exemplo que eu tenho de mediunidade de audiência. Mas não é, às vezes não é tão tranquilo assim, né, da gente ter essas experiências e realmente acreditar e confiar, porque é um pensamento que se forma na nossa cabeça, então muitas vezes pode se confundir. E daí eu tenho uma outra vez que um guia me deu uma mensagem na minha cabeça, que foi esse pensamento que se formou na minha cabeça, virou uma mensagem, e daí eu fiquei, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que, sabe, com aquelas dúvidas? Mas daí foi. E isso é uma questão que a gente precisa treinar, né? De aprender a confiar. Até eu acho que às vezes não é nem confiar tanto no guia, a gente até confia no guia, às vezes a gente não confia na gente mesmo. E daí eu acabei seguindo o que veio de mensagem, né? É por intuição mesmo, e depois amanhã eu vou falar um pouquinho de intuição. E daí eu confiei e tudo aconteceu da forma que tinha sido na minha, né, que eu recebi, que o guia me passou. E eu acho que essa é uma mediunidade bem comum na Umbanda. E daí a clareaudiência vai ser a gente escutar sons do mundo espiritual no mundo físico. É como se a gente ouve, é como não, é a gente ouve uma voz mesmo, só que não tem como ser alguém falando com a gente, é um espírito. É nesse sentido. A gente vai ser algo mais material, assim. Eu nunca tive experiência de clareaudiência. E não se preocupem muito com nomenclatura também, tá? Porque se vocês forem procurar, talvez vocês encontrem um pouco diferente. Mas para Umbanda, isso que eu tô passando serve bem. E daí de clareaudiência como exemplo na prática,
Eu nunca passei por isso. Se alguém quiser comentar, alguém que já passou quiser comentar, por favor, complementem. Mas eu tenho um texto para passar para vocês de um artigo de uma aula de antropologia que o meu professor compartilhou, que é uma antropóloga que ela fala que ela vai conhecer um terreiro e daí a mãe de santo precisava fazer um despacho de uma filha de santo que faleceu. Daí elas foram num lugar e essa antropóloga ela ouviu sons de atabaque. Aí voltaram, resumindo bastante, tá, gente? Vocês têm que ler depois. Daí eles voltaram e daí ela estava conversando com alguém e falou que esse alguém falou que foi fazer um despacho lá uma vez e ouviu sons de atabaque, perguntou se tinha algum terreiro por lá e todo mundo falou que não tinha nada. Ou seja, esses sons que eles ouviram era do mundo espiritual e aí explicaram para ela que era algo bom, que significava que as oferendas foram aceitas. E aí, como desenvolver esse tipo de mediunidade? Esse é o mais complexo que eu encontrei, para mim, pelo menos. Não tem muita coisa assim explicando como desenvolver, mas o que pode fazer é em meditação. Tenta diferenciar sons de fora, sons do mundo espiritual, prestar atenção mesmo aos sons, né? Tudo que a gente presta atenção cresce. Então, começa a prestar atenção ao que é da tua cabeça, o que não é, o que tu tá pegando do outro ou do mundo espiritual e dá mais atenção a isso. E também, claro, isso pode ser feito sempre, né? Pedir aos guias para auxiliarem nesse desenvolvimento e fazer perguntas a eles e ver como é que a resposta vem. Enfim, dá bastante atenção a essa questão mais auditiva da mediunidade. E daí agora, falando de evidência e clarividência, essas capacidades são relacionadas à nossa capacidade de visão. Então, a gente vai ter a faculdade de visualização do mundo espiritual. A gente vai conseguir ver espíritos, ver situações, vai ser tudo na visualização mesmo. E aí ela é dividida em vidência e clarividência. A vidência vai ser as visões do mundo astral dentro da nossa mente, né? Assim como a audiência, uma capacidade mental. Então é com os olhos da mente. A gente vai ver situações, ela serve muito para situações de futuro, por exemplo, ou então algum acontecimento que estiver passando no momento, alguma mensagem que precisa receber ou precisa ser passada para alguém, porque lembrando, né, que a mediunidade é uma forma de comunicação, então vai ser uma mensagem que precisa ser passada para alguém ou uma mensagem para o próprio médium. E daí pode ser na gira também, por exemplo, da vidência, né, no caso, essa capacidade mental. A entidade mostrar no atendimento alguma imagem, alguma situação que estiver acontecendo na vida do consulente, como exemplo. Acho que muitos já devem ter tido essa experiência. E fora da gira, um exemplo que aconteceu comigo foi num jogo de tarô. Para quem joga tarô também deve ter essas experiências. Num jogo de tarô, quando chegou na parte profissional, para falar da parte profissional da pessoa, eu consegui visualizar, assim, tudo que, tipo, a mensagem que eu precisava passar do que ia acontecer na vida dela, do que poderia acontecer na vida dela, né? Uma possibilidade de futuro. E é algo muito nítido, assim, tu vê com os olhos da mente, né? É bem interessante. Outra vez também que eu senti que eu tava com o Egum e eu consegui ver o Egum na minha mente, não recomendo, né? A gente tem que cuidar, lembrar, né, de cuidar da nossa vibração para não ficar pegando coisa ruim. E daí, por exemplo, quando os guias mostram alguma coisa que a gente precisa saber, né? Especialmente quando a gente está no começo do desenvolvimento, para mim eles mandavam muito por imagem, tipo a guia, como é que deve fazer, quais elementos eles utilizam, por exemplo, preto velho que é um cachimbo.
Aí ele mostra uma imagem de um cachimbo. E daí é nesse sentido a evidência. E teve uma outra também que eu tive que foi bem interessante, uma experiência minha que eu pedi esse ano ainda, que eu pedi para orixá uma coisa. Eu vinha pedindo, né, uma situação, e aí eu tive a visão disso acontecendo, eu tomei algumas decisões e consegui concretizar esse acontecimento que veio na minha mente. É bem interessante isso também. É muito mais para futuro, assim, visão de futuro mesmo. E daí a clarividência vai ser essas visões do mundo astral, né? Só que no mundo físico mesmo. Então é aquela pessoa que consegue ver espírito. Eu, graças a Deus, não vejo espírito. Não quero. Mas tem gente que vê, né? Ver espírito ou ver vulto. Acho que todo mundo vê, né, meu senhor? Ver vulto, daí com os olhos físicos mesmo, né? Tem gente que vê silhueta. Uma coisa que eu vejo é tipo a aura da pessoa, assim, aquela energia em volta da pessoa, especialmente se tu colocar, daí um exemplo prático já. Se tu coloca uma pessoa na frente de uma parede branca, fica muito nítida aquela energia em volta da pessoa. E daí eu tive uma experiência também prática numa aula que eu tava assistindo a aula e o professor falando e eu tive uma visão assim, foi um negócio rápido, um flash do professor. Atrás dele tinha dois seres de luz e eu consegui ver assim os seres de luz. Provavelmente intuindo ele, né, a falar. E daí foi uma visão no mundo físico mesmo. Essa foi bem legal, mas foi muito rápida. Mas tem gente que vê espírito mesmo, assim, né? Eu raramente. Se alguém quiser comentar dessa também, fiquem à vontade. Daí como desenvolver? A evidência pode ser feita em meditação, né? Tu visualizar mesmo, criar imagens na tua cabeça. É claro que cada um vai ter a sua maneira mais adequada, né, de cada um. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sensitivo. E aí provavelmente a capacidade mediúnica vai ser mais relacionada àquilo. Mas quem tem essa capacidade de evidência ou quem não tem quer desenvolver, dá para fazer ali, criar imagens na cabeça em meditação. E a clarividência eu vi, esse é o único que eu conheço, que é olhar fixamente por um tempo, né, para a chama de uma vela. Eu vi que isso desenvolve a clarividência. Tá, e daí agora a psicofonia vai ser a faculdade de fala, é relacionada à nossa capacidade de falar. Então a pessoa vai estar sendo inspirada por uma entidade e vai falar, mas não chega a ser a incorporação. A gente acaba fazendo isso quando faz a incorporação, mas são dois tipos de mediunidade distintos. Então a gente já está exercendo a psicofonia ali na incorporação, na gira mesmo. Daí como desenvolver, né, na própria incorporação, a gente já está desenvolvendo e o negócio é treinar ali quando tá no atendimento, né, ou quando tá na gira, falar as informações que recebe do guia. E daí de exemplo prático, por exemplo, esse que eu falei do meu professor, também é um exemplo, para mim foi um exemplo de clarividência, mas para ele pode ser um exemplo de psicofonia, porque ele estava ali sendo inspirado por duas entidades a falar, né, para aula. Isso é até bem comum para professores, para quem dá palestras, né, ter essa capacidade da fala. Às vezes a pessoa nem sabe, mas está sendo inspirada por entidade. E aí, por último de hoje, a mediunidade de cura, que essa também, né? Essa não tem como ser médium e não ser de cura. Especialmente médium de Umbanda, né? Que vai pra gira, que tá ali na corrente, porque
a gente busca a evolução e junto dela a gente precisa se curar, né? Eu não vejo como poderia ser um separado do outro. Então, todos os médiums vão ter essa capacidade, ainda mais se for na incorporação, que a própria entidade vai ter ainda mais essa capacidade de cura, mas lembrando que é um canal de comunicação, não é responsabilidade de ninguém curar os outros, né? Cada um tem que buscar a cura de si mesmo. E daí, nesse sentido do médium de cura, tem médiums que vão ser considerados de cura porque eles fazem a geração de mais ectoplasma, que é uma substância fluídica, né, que é utilizada ali pela espiritualidade para poder auxiliar na cura das outras pessoas. Um auxílio a mais ali, né? E daí o médium vai ter essa responsabilidade de ajudar, né? E cada um vai fazer a sua própria cura. Normalmente o médium de cura é um pouco mais empático que o normal e é uma mediunidade que também precisa cuidar muito para não se desequilibrar, assim como a de transporte, né? Porque daí acaba sendo aquele médium esponja, né? O médium que não se cuida. Ele tá toda hora doente e acaba se desequilibrando muito. E daí, como desenvolver essa mediunidade, tem essas terapias, né? Normalmente quem se interessa por terapias como Reiki, Theta Healing, hoje tem muitas, né? Muitas terapias para desenvolver essa mediunidade de cura. Daí por hoje é isso e amanhã a gente continua com os outros assuntos. Muito obrigada, pessoal. Até!